Olá, meu nome é Nelson, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância do controle sanitário na lucratividade da ovinocultura. Não é nenhuma novidade que a gente precisa de um rebanho saudável para ter sucesso na atividade. Bons índices sanitários, uma baixa incidência de doença, animais saudáveis, animais aptos a ganhar peso, a se reproduzirem. Isso é importante para que a gente tenha um rebanho que seja produtivo, que tenha um desempenho adequado, que é o que a gente vem falando ao longo de todos esses vídeos. A incidência de doenças no rebanho, ela traz prejuízo de diversas formas. Em primeiro lugar, o que chama mais atenção é o animal doente. O que acontece? A primeira coisa que acontece com o animal doente é ele parar de produzir. Se é uma fêmea que está em reprodução, que está em monta, vai parar de dar cio, não vai se reproduzir, não vai conceber, não vai apresentar uma gestação. Se é um animal que está em produção leiteira, uma fêmea parida, vai parar de produzir leite, prejudicar o crescimento do cordeiro. Se é um animal jovem em crescimento, um borrego, uma borrega, vai parar de crescer, vai diminuir o ganho de peso, vai emagrecer, vai trazer prejuízo, vai ser um animal que não vai apresentar todo o seu potencial de crescimento. Além disso, outro ponto importante que salta aos nossos olhos, que a gente percebe de forma muito fácil, é o gasto com medicamento. É um prejuízo grande, gasto com medicamento, gasto com veterinário, gasto com o que for preciso ali para tentar recuperar aquele animal e que muitas vezes acaba não dando certo. Um outro ponto importante de impacto e de prejuízo na ovinocultura é a morte de animais. A perda de animais que poderiam ser direcionados à venda, de matrizes que poderiam estar se reproduzindo, de reprodutores, de animais às vezes que foram comprados caro, a um preço elevado. Isso é um grande prejuízo, tem um impacto muito grande no fechamento das contas no final do ano. E um outro ponto não menos importante de impacto na lucratividade da ovinocultura são aquelas perdas subclínicas, são aquelas perdas que a gente não enxerga, que não saltam aos olhos. As doenças, a morte, o prejuízo com gasto de medicamento e com médico veterinário para atender os animais, é o que a gente chama de a ponta do iceberg, é o que aparece para a gente. Mas o que está submerso, o que a gente não enxerga e que está acontecendo ali na propriedade, ali no rebanho, pode ser até maior do que esse prejuízo que a gente está enxergando. Algumas doenças, elas têm esse aspecto de causarem casos subclínicos, que os sintomas são muito fracos ou até inexistentes, sintomas clínicos e que a gente não enxerga, mas que está causando prejuízo no rebanho pela diminuição da produtividade. Animais não ganham peso, animais não se reproduzem. Se for um rebanho produtor de lã, ele não vai produzir menos lã, vai produzir uma lã de baixa qualidade. Animais que não produzem uma carcaça com uma boa conformação para o frigorífico, o desempenho reprodutivo das fêmeas, que é aquém do que é esperado. Isso tudo causa um prejuízo grande que a gente não está totalizando, a gente na verdade não está enxergando porque não está saindo do bolso, não está sendo visível, mas nós estamos deixando de ganhar aquilo, e vai influenciar naqueles índices que eu tenho mostrado aqui e que a gente está deixando de ganhar. A gente podia explorar muito mais o potencial do rebanho se ele tiver uma boa sanidade, mas a gente acaba não explorando por conta dessa limitação que um controle sanitário não adequado vai causar. Então o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui são casos reais, eu vou mostrar dados de duas propriedades, dois clientes nossos, e o intuito de mostrar esses dados é mostrar como mensurar isso, como a gente enxergar o que está acontecendo e como usar o controle zootécnico para direcionar nossas ações. Tanto para ver o que a gente precisa fazer, aonde atacar e para depois acompanhar se aquelas medidas que nós tomamos, se elas foram eficazes e se a gente conseguiu uma evolução, conseguiu reduzir os índices de mortalidade, conseguiu reduzir a incidência de doenças, conseguiu melhorar o desempenho produtivo e reprodutivo do rebanho. Eu vou começar apresentando naquele mesmo relatório que a gente tem mostrado aqui, aquela mesma ferramenta que é o painel de diagnóstico, que trabalha com esses aspectos aqui, esses pilares da produção. E hoje, como a gente está falando sobre sanidade, a gente vai utilizar essa parte do relatório, da tela, para ver alguns índices aqui de mortalidade, incidência de doenças e causas de morte. Vou selecionar então, vou manter o período selecionado aqui de 2015 e mandar calcular.
O sistema calculou aqui para mim alguns índices. Ó. Em taxa de mortalidade, nós temos aqui o número de mortes pré-desmame, que são o número de cordeiros que morreram, né, antes do desmame. Em 321 cordeiros nascidos durante esse período, 27 morreram. Essa taxa, isso representa uma taxa de 8,41% de mortalidade no pré-desmame. O número total de mortes do rebanho geral, independente da idade, foi de 47 animais em 739. Representa uma taxa de 6,36%. Nesse mesmo relatório aqui, como nos outros, a gente tem as metas que são parametrizáveis. Então esse rebanho não atingiu a meta, né, de taxa de mortalidade. Ele aceitaria em torno de 6% de morte pré-desmame e de 5% de mortalidade geral, e essa meta foi ultrapassada. Isso mostra que precisa ser feito alguma coisa nesse rebanho, né? E o que fazer, quais são as causas dessa mortalidade alta e quais são as ações que a gente vai fazer. Aqui embaixo, ó, vamos pular esse relatório do meio e vamos ver aqui embaixo quais são as causas de mortes que aconteceram nesse rebanho. Então, nós tivemos aqui 16 mortes por causa desconhecida, 24 fraco ou falta de leite, outras 2, parto distóxico 3, pneumonia 1 e prolapso uterino 1. Totalizando as 47. Então a gente vê aqui que a principal causa de morte conhecida são animais fracos por falta de leite. O que significa isso? Ovelhas que não tiveram a capacidade de aleitar seu cordeiro, não produziram leite suficiente. Qual o problema? Pode ser manejo, pode ser alimentação, pode ser animais com uma habilidade materna inadequada, pela genética, animais com peito perdido, pode ser fruto de um alto índice de mastite que houve há algum tempo, então animais ali com peito perdido. Enfim, precisa destrinchar um pouco melhor isso daqui para poder chegar naquela causa e combater diretamente a causa para poder reduzir esse índice de mortalidade. Um outro ponto que a gente chama atenção aqui são 16 animais, 34%, morreram por causa desconhecida. E é um número alto e a gente precisava saber, é importante saber que causas são essas, né? Que doenças acometeram esses animais aqui. Então, investir num treinamento do funcionário, investir num técnico, contratar um veterinário para vir fazer um diagnóstico, se for necessário fazer uma autópsia, fazer um exame laboratorial, para poder diagnosticar melhor isso daqui e identificar que causas são essas daqui, que são a maioria aqui, né? Totalizando causas desconhecidas com animais fracos por falta de leite, a quase totalidade das mortes são por esses dois motivos. Voltando aqui a esse relatório do meio, a gente tem os animais, que a incidência de doenças, né, os casos clínicos que aconteceram no rebanho, logicamente além dessas que acabaram finalizando com a morte do animal. Eu quero chamar a atenção de novo para esse número aqui, o total de 47 animais que morreram nesse período de 2015. Vamos só dar uma olhada na composição do rebanho. É um rebanho de 319 matrizes, 320 matrizes. Se a gente considerar aí um índice de 1,5 cordeiro por matriz por ano, que é um índice bom, a gente viu aí que dá para alcançar índices bem melhores que esses, mas considerando 1,5 cordeiro por matriz por ano produzidos e que a gente tivesse esses animais para venda, seriam em torno aí de 450, 460 animais para venda por ano. A gente teve uma perda aqui de 47, ou seja, 10% dos animais, desses animais que a gente teria para venda, a gente perdeu. São animais que morreram. Então, no mínimo, a gente deixou de faturar 10% a mais do que poderia faturar se não tivesse esse índice alto de mortalidade. Lógico que a gente não vai conseguir reduzir isso a zero, né? Mas a gente tem que minimizar, a gente tem que enxergar o impacto que isso traz e tentar minimizar isso ao que for possível. Se a gente considerar aí 47 animais a um preço médio de R$200, a gente teria em torno de R$9.400 por ano de prejuízo. Mas considerando que no meio desses animais tem ovelhas que podem custar R$400, R$500, R$600, considerando que possa ter reprodutores que morreram a um custo bem maior que isso, imagina o prejuízo que isso trouxe dentro da propriedade no fechamento desse ano. No mínimo 10% do faturamento, podendo chegar aí a 15%, 20%, 30% ou mais, dependendo dos animais que morreram aí e que poderiam pelo menos ter sido vendidos, trazendo dinheiro para o caixa da propriedade. Então, a gente enxerga que o prejuízo só com morte, só com esses animais que morreram, já foi grande.
Nós não estamos considerando aqui o gasto com medicamento e com veterinário, e a gente também não está considerando aqui a perda subclínica, que é a perda pela diminuição da produtividade, do desempenho, do ganho de peso, da reprodução daqueles animais que estão acometidos subclinicamente. Vamos comparar aqui nesse relatório como a gente pode selecionar um período. Vamos enxergar no ano anterior, em 2014, de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro, vamos mandar calcular para a gente comparar a evolução desse rebanho de 2014 para 2015. Então a gente vê aqui, a mortalidade em 2014 foi maior do que o ano de 2015. Então foram implementadas algumas medidas que reduziram essa mortalidade de 2014 para 2015, mas ainda está alta. Então nós tivemos lá 47 animais no total e a gente teve aqui em 2014 63. Então reduziu de 63 para 47 animais no período de um ano para o outro. Aqui estão as doenças, né, as doenças que incidiram no rebanho, e olha só as causas de mortalidade, né? Olha só a quantidade de animais que morreram por falta de leite, animais que morreram fracos por falta de leite. 70% praticamente dos animais, 70% da incidência das causas de morte foi por falta de leite. Então, provavelmente esse rebanho, esse criador, o técnico já mexeu alguma coisa, descartou animais, melhorou o manejo, enfim, ele deve ter tomado alguma medida que já deu uma melhorada, mas ainda precisa melhorar. E com o tempo ele vai conseguindo corrigir esses aspectos lá que estão causando essa alta mortalidade. Fechando então o raciocínio em cima desse painel, para que ele serve? Para mostrar para a gente onde está o problema, quais são as principais causas de mortalidade, mostrar o que a gente tem que atacar, né? Quais são os principais motivos ali, os principais problemas dentro do rebanho, e depois acompanhar, ver se aquilo que a gente tomou como medida para poder resolver o problema, se aquilo surtiu o efeito desejado e a gente conseguiu colher os frutos daquele trabalho, né, e reduzindo a mortalidade e diminuindo o prejuízo. Eu vou apresentar então agora alguns outros relatórios para poder ilustrar um pouco mais essa questão da sanidade. Esse relatório aqui de animais mortos, ele mostra para a gente todos os animais que morreram durante esse período selecionado e as causas de morte, né, o número do animal, o sexo, a idade em que ele morreu, a categoria, a data da morte e a causa da morte, totalizando aqui no final o total de 47 mortes. Um outro relatório que a gente enxerga também a distribuição de mortes ao longo do período é esse. Eu seleciono o período e ele vai apresentar para a gente uma distribuição aqui, um gráfico em pizza, mostrando as principais causas de mortalidade. Aqui a principal causa é essa vermelhinha aqui, que é animais fracos por falta de leite. E a segunda principal causa, 34%, é uma causa desconhecida que a gente precisa investir um pouco mais aqui para saber o que está acontecendo. Agora a gente vai avaliar os dados de uma outra propriedade. É um rebanho um pouco menor, mas que nós temos um histórico de lançamento de famachas. É uma propriedade que já usa o método FAMACHA para controle de verminose no rebanho há bastante tempo e a gente vai apresentar esses dados aqui. Para quem não conhece, o método FAMACHA é um método de avaliação de exame para a detecção de infestação por eumíntios nos ovinos, onde a gente avalia a mucosa conjuntiva de cada animal. Existe um grau de coloração de 1 a 5, uma classificação, onde o grau 1 é o animal mais saudável, que está com uma coloração mais adequada, a mucosa conjuntiva mais vermelha, com um grau de irrigação sanguínea ali maior. E o grau 5 é o animal mais anêmico, com um baixo grau de irrigação sanguínea, e isso é atribuído à infestação por hemôncos, que é um hematófago, que é um euminto hematófago, ou seja, ele suga sangue dos animais. E num grau de infestação maior, ele vai causar esse sintoma clínico da anemia no animal. Esse método é um método bem barato, fácil de fazer, depois que a gente pega a prática, né? Depois que aprende a fazer e pega a prática, é muito rápido e muito fácil e de baixo custo e te permite conhecer cada animal do seu plantel, saber quem são os animais mais resistentes. Você vai enxergar isso, que existem animais resistentes ou os chamados resilientes e os animais sensíveis.
Eu descrevo isso, explico um pouco isso nos nossos artigos sobre melhoramento genético para resistência verminosa. Se vocês quiserem depois dar uma olhada nesses artigos, está um pouquinho mais explicado isso. Mas o que a gente quer mostrar aqui é como o uso dessa prática, né, do uso do método FAMACHA para diagnosticar a verminose, como a gente pode utilizar isso e mostrar que esses índices são informações importantes para a gente direcionar nossos trabalhos tanto no controle da verminose em si, quanto num trabalho de melhoramento, de seleção genética dentro do rebanho para a gente eliminar ou minimizar o que for possível a incidência de verminose dentro do rebanho. Vou mostrar então para vocês aqui um relatório que é o de avaliação de FAMACHA. Vou selecionar o ano de 2014, classificar pela porcentagem de positivos e vou usar o filtro para selecionar animais que nasceram até o ano de 2012, que são animais que estavam com pelo menos um ano no ano de 2014. Vou usar o filtro aqui também para selecionar os animais do arquivo morto, que são animais que já morreram ou que foram vendidos, mas que possivelmente no ano de 2014 podem ter participado, ter sido examinados pelo método FAMACHA. Mandar filtrar e gerar o relatório. A gente tem aqui então um relatório que apresenta uma relação de animais com número, nome, sexo, idade e categoria, pai e mãe, e aqui o resultado do FAMACHA. Num total de 14 exames que foram realizados ao longo do ano de 2014, animais que apresentaram nenhuma vez, 0 vezes aqui, positivos para o método FAMACHA. O que são considerados animais positivos? Naquela classificação de 1 a 5, o animal classificado como 2 baixo ou mais é um animal positivo. O 2 baixo é o intermediário entre o 2 e 3. Então, animais 2 baixo, 3, 4 e 5 são animais positivos. Vamos aqui na última página para a gente visualizar animais que tiveram mais vezes infestados pelo Hemoncus, Animais que em 9 das 14 vezes, ou seja, 64% das vezes estiveram positivos, animais com 28% das vezes, 21, 14. A gente vê que esses animais aqui são animais mais sensíveis à verminose, mas esse rebanho é um rebanho bem resistente. Você vê de 384 animais que foram apresentados aqui, poucos estiveram mais que uma vez positivos durante esse ano de 2014. Por quê? Pelo processo de seleção que já foi implantado, esse rebanho já vem selecionando animais desde há muito tempo e poucos animais sobraram ainda que são animais sensíveis à verminose. Comparando isso, por exemplo, com o ano de 2013, vamos ver se tem alguma diferença, se esse processo de seleção fez diferença entre 2013 e 2014. No começo, animais que não apresentaram positivo em 19 avaliações. E lá na última página, a gente tem animais com 52, 31. Vamos voltar aqui. Animais com 21, 15%, 10 vezes. A gente tem mais animais aqui que tiveram resultado positivo durante o ano de 2013 em comparação ao ano de 2014. Concluindo, eu quero apresentar para vocês aquela mesma ferramenta que eu apresentei no vídeo passado, que é o dossiê de matrizes. Focando agora em sanidade, mais especificamente no método FAMACHA, para identificar quem são os animais mais sensíveis e mais resistentes à verminose. Eu vou buscar aqui a coluna que mostra o resultado para método FAMACHA. Olha aqui, essa daqui mostra a porcentagem de vezes que cada matriz esteve com resultado positivo para o método FAMACHA ao longo do ano de 2014. Então, matrizes com 28% das vezes, com 7%, e muitas matrizes aqui com nenhuma das vezes positiva. Essa ferramenta ela tem um relatório que é o de médias e desvio padrão. Ele mostra para a gente uma distribuição e as médias para cada um desses índices avaliados. Por exemplo, para poder entender um pouco melhor, essa primeira página mostra a idade. A média do rebanho de matrizes é de 5,14 anos, a média de idade do rebanho de matrizes. E a distribuição é essa. Eu tenho uma matriz entre 2 e 3 anos, 17 matrizes entre 3 e 4 anos
e assim por diante. E aqui a porcentagem, 1,69% das matrizes estão entre 2 e 3, 28,80% estão entre 3 e 4 e assim por diante. É uma distribuição da idade. Por exemplo, se eu fosse utilizar esse critério como descarte, eu poderia determinar uma linha de corte aqui e falar, eu não quero matrizes que estejam acima de 9 anos. Então eu sei que eu tenho uma matriz de 9 a 10 e 3 matrizes acima de 10. Eu traço minha linha de corte aqui, eu sei que 4 matrizes estão na minha linha de corte para serem descartadas. Mas eu quero enxergar isso para o método Famacha. Eu vou lá na página que mostra o resultado, a porcentagem para Famachas positivos, e eu vejo aqui que eu tenho 54 matrizes, ou seja, 91%, que estavam entre 0 e 10% de resultados positivos para o método Famacha. Uma matriz entre 10 e 20 e 4 matrizes entre 20 e 28%. Eu posso traçar, se eu for utilizar como critério o método Famacha, eu posso traçar uma linha de corte aqui, por exemplo, acima de 20%, e eu sei que eu tenho 4 matrizes para serem descartadas. Fecho o relatório e vou utilizar o filtro de parâmetros, vou identificar aqui parâmetros para resistência à verminose, vou colocar como mínimo uma porcentagem de 20% de positivos, porcentagem de positivos de Famacha, confirmo, e eu tenho aqui as 4 matrizes que deram acima de 20% de positivo no método Famacha. Vamos achar aqui a coluna, tá aqui a coluna, ó, 28, 21, 28 e 28%. São as 4 matrizes mais problemáticas atualmente aí dentro desse rebanho para verminose, com ainda uma alta sensibilidade, uma média sensibilidade, vamos chamar, para verminose. E que estão aí numa linha mais próxima do descarte, numa próxima seleção e descarte de animais, logicamente considerando outros aspectos, né? Como a produção, a reprodução, o ganho de peso dos cordeiros, enfim. O critério de descarte de animais para resistência à verminose, ele tem que ser associado a outros critérios, não pode ser utilizado como um critério único. Concluindo então, o intuito desse vídeo foi mostrar para vocês a importância do controle sanitário na lucratividade do rebanho. O prejuízo causado pela mortalidade, pelas doenças, pela baixa produtividade causadas pela incidência de doenças no rebanho é muito alto. Se a gente deixar esses índices aumentarem, a coisa fugir do controle, o prejuízo é bastante grande e o que pode levar o ovinocultor a desistir da atividade. E são aspectos que não são difíceis de corrigir. Com um trabalho bem feito, enxergando que pontos você tem que trabalhar aí, sabendo quais doenças estão acontecendo no seu rebanho, fazendo um trabalho de diagnóstico bem feito, direcionando suas atividades e depois controlando isso, mantendo um controle zootécnico, trabalhando em cima da administração dos números ali, para saber se aquelas ações que você está realizando estão surtindo o efeito desejado, você consegue reverter a situação e trazer para o mínimo possível aí os índices de mortalidade e os índices de incidência de doenças. E é um dos pilares da produção animal, que são reprodução, ganho de peso e sanidade. Você tem que trabalhar com esses 3 pilares, buscar o máximo possível de eficiência em cada um desses pontos para poder alcançar a lucratividade no rebanho. A gente mostrou aqui algumas das ferramentas que o software Pecuária Brasil Ovinos tem. São poucas que nós mostramos, não dá para mostrar todas, mas mostrou aquelas que vão começar a te direcionar e te abrir os olhos para o que está acontecendo dentro do plantel e você começar a tomar suas decisões, saber o que você precisa fazer e direcionar seus trabalhos. Quem quiser saber um pouco mais desse software pode entrar em contato com a gente, no site também tem bastante informações. Eu agradeço a vocês que assistiram esse vídeo até agora. Peço que deixem seus comentários, suas avaliações, suas experiências, sugestões, suas dúvidas, vou procurar responder a todas. Isso vai enriquecer bastante aqui o nosso material para os próximos visitantes. Mais uma vez, obrigado, até o próximo vídeo.